Graças e paz, amém. Louvado seja o Senhor nosso Deus, que tem nos concedido esse privilégio mais uma vez, de poder estarmos aqui nessa noite, abençoada, primeiro dia da semana, podendo louvar ao Senhor, podendo glorificar ao Senhor, podendo buscar a sua palavra, poder fortalecer a nossa fé, a nossa alma, o nosso espírito, poder trazer paz e alegria ao nosso coração. Meus amados, nós temos lutado todos os dias, falando com Deus, suplicando ao Senhor para que o Senhor nos ajude e nos dê sempre a oportunidade de ver aquilo que Ele quer nas nossas vidas e para as nossas vidas. E nessa noite, antes de entrar na mensagem da palavra do Senhor, eu quero pensar em algumas coisas bem rapidinho com você. Talvez isso não esteja na sua cabeça, talvez isso não esteja na sua mente, mas eu quero que você pense sobre isso agora. Pensando em tudo que você pode pensar nesse momento, quem é o seu melhor amigo hoje? Eu não sei. Eu não sei quem você considera como você tem como seu melhor amigo. Mas quando a gente pensa em amigo, a gente pensa em coisa boa, né? Então eu quero que você reflita mais uma vez. Qual é a coisa que te dá mais prazer hoje? Que te traz mais satisfação na vida? Porque às vezes a gente quer uma vida abençoada. A gente ora, a gente fala com Deus, a gente clama e a gente pede que o Senhor nos abençoe todos os dias, derrame suas bênçãos, sua graça sobre as nossas vidas. Às vezes nós choramos por algumas coisas que nós gostaríamos de vencer e elas não acontecem. E às vezes a gente até pergunta, será que Deus não está se importando comigo? Será que Deus não está olhando para mim? Será que alguma coisa está errada? Mas eu quero que você entenda uma coisa nessa noite. Deus, Ele sempre teve. E Ele sempre terá o homem como o maior objetivo da sua graça. Deus sempre amou o homem, Deus sempre vai amar o homem. Deus sempre tem o homem como alvo das suas bênçãos, das suas promessas. Deus sempre quer transformar a nossa vida, Ele sempre quer nos alcançar. E às vezes, irmãos, nós queremos que Deus nos abençoe, nós queremos as bênçãos do Senhor, nós queremos que as coisas mudem, que as coisas melhores. Mas às vezes isso que nós queremos que o Senhor faça conosco, que é o nosso alvo diante de Deus e que é o alvo de Deus na nossa vida, nos abençoar, às vezes nós esquecemos de detalhes importantes. Nós esquecemos de coisas pequenas, mas que são relevantes dentro da vontade de Deus ou entre o homem e Deus, para que realmente Deus coloque a sua mão e alcance aquilo que Ele quer nas nossas vidas e nós possamos alcançar aquilo que nós queremos de Deus. Então eu quero que você comece a pensar sobre isso, né? Quem é o seu verdadeiro amigo, o seu melhor amigo hoje? Aonde está centrado verdadeiramente a sua vontade, o seu prazer, a sua alegria? Porque é sobre isso nessa noite que eu quero pensar um pouquinho com você. É sobre isso que eu quero compartilhar com você nessa noite. Domingo passado, nós compartilhamos sobre uma firme disposição de fé que traz paz interior. Às vezes nós queremos paz interior, é o que mais está faltando, por isso todas as outras coisas estão difíceis, né? E essa paz interior não chega, às vezes chega dinheiro, às vezes chega patrimônio, às vezes chega muitas outras coisas, mas a paz interior não chega. Mesmo tendo todas essas coisas, nós estamos aflitos, angustiados. Por quê? Porque alguma coisa que é tão importante ou algo que faz a diferença não está presente, e ela precisa estar presente. Então, nós aprendemos, nós compartilhamos que sem fé é impossível agradar a Deus. Às vezes nós achamos que nós agradamos a Deus fazendo aquilo que a gente quer, da maneira que a gente quer, para o que a gente quer. Não.
Deus colocou dispositivos que eles são necessários para que o nosso relacionamento seja um relacionamento sólido, que agrade a vontade de Deus, que traga ou leve a Deus aquilo que Deus almeja sobre as nossas vidas. Então, irmãos, quando a gente investe tempo na meditação da palavra do Senhor, nós temos a oportunidade de observar que o homem continua, ele está no centro da vontade de Deus, ele está no centro do propósito de Deus, ele é o alvo que Deus tem para abençoar. Deus construiu o mundo e todas as coisas que nela há, mas ele só deu ao homem realmente o direito de ser tão abençoado entre todas as outras coisas, e a gente não pode esquecer disso. O Senhor nos esclarece por meio da sua palavra que o bem-estar e a felicidade verdadeira para o cristão decorrem de um relacionamento sadio do homem justo para com a sua palavra. Às vezes nós queremos ser abençoados, mas nós esquecemos de coisas que é importante. Às vezes nós queremos ser abençoados, mas nós esquecemos que o relacionamento entre nós e Deus conta muito. Que nunca vai haver verdadeiramente uma boa caminhada quando não há um bom relacionamento. Isso é em qualquer setor. Isso é na vida conjugal, isso é no trabalho, isso é na sociedade, em todos os aspectos. Com Deus não é diferente. A gente precisa gozar, desfrutar de um relacionamento sadio. E eu quero que você pense nisso. Como é que está o seu relacionamento com Deus? Eu quero que você pense sobre isso nessa noite. Uma verdade, irmãos, nós não devemos esquecer de maneira nenhuma. Tá? Essa é uma verdade que a gente não pode esquecer de maneira nenhuma. Se nós precisamos de uma firme disposição de fé para ter paz interior, a gente não pode esquecer que a fé vem por ouvir a palavra de Deus. A fé não é algo que você realmente tem por si próprio, ela é um presente de Deus. E a gente cresce nela todos os dias quando a gente ouve a palavra de Deus. Quando a palavra de Deus está presente, é por meio da mensagem de Deus que a gente cada dia cresce na fé. Mostrando em tudo isso, irmãos, nós temos a necessidade de reconhecermos a submissão ao Senhor por meio da sua palavra. A gente falou sobre isso domingo passado. Os heróis da fé, todos eles foram heróis porque, acima de tudo, foram obedientes na demonstração ou na sua vida de fé ou no seu relacionamento com Deus. Tudo o que eles ouviram, eles realmente tiveram como base das suas vidas. E a gente não pode esquecer sobre isso. Então, uma das coisas que a gente não pode esquecer também, irmãos, o Senhor sempre vai estar à nossa frente, preparando o caminho para nos levar a desfrutarmos de alegria e segurança eterna. Amém? Deus sempre vai estar na frente. Ele nunca vai estar atrás. Ele vai estar sempre na minha frente. Ele vai estar sempre na sua frente, Ele vai estar sempre provendo, Ele vai estar sempre providenciando, Ele vai estar sempre preparando a maneira da gente poder gozar de tudo isso. E a gente precisa prestar atenção nessas realidades. O Senhor não promete ausência de provação, mas quer nos dar a vitória no final de cada uma delas. Na palavra do Senhor não promete que nós não teremos provação, que nós não passaremos por adversidade, mas ela está cheia de promessas que o Senhor declara que Ele vai e que Ele está pronto a nos ajudar a vencer todas elas. A gente não pode esquecer nunca também que quando surgir a adversidade podemos nos sentir seguros, porque o nosso Deus não é um refúgio passageiro, Ele é um refúgio eterno. Ele está presente todos os dias, todas as horas, todos os momentos, para todo sempre. Eu gosto muito do Salmo 127, o Salmo 20, verso 7, que diz o seguinte: uns confia em carro, outros confia
em cavalos, mas nós gloriamos no Senhor, no seu nome, porque Ele é o nosso Deus. Você pode dizer amém? Eu preciso lembrar, irmãos, o tempo não está fácil, mas não existe uma razão para a gente perder o equilíbrio, nem a paz. Porque acima de todos os outros poderes, nós temos um único poder que está sobre o céu e a terra, que é o poder de Deus. Então a gente precisa descansar sobre tudo isso. Isto é, quando surgir os obstáculos, os desafios, nós buscaremos aquele que sairá em nossa defesa, o qual ninguém é mais forte do que ele. Isso está dito em Jeremias 10:6, não há absolutamente ninguém comparável a ti. O Senhor, tu és grande, e é grande em poder o teu nome. Por isso precisamos aprender uma lição de vida, que ela é de suma importância na minha, na sua e na nossa vida. Eu quero que você abra a sua Bíblia para o Salmo 1. Quantos conhecem o Salmo 1 aqui? Amém. Ó, fiquei feliz. Praticamente todo mundo conhece o Salmo 1, né? Então, se você conhece o Salmo 1, você conhece a mensagem do Salmo 1. E a mensagem do Salmo 1 é uma mensagem, irmãos, abençoadora, né? É uma mensagem que mostra uma verdade que a gente precisa estar atento a ela, que mostra que realmente, embora tenhamos dificuldade, mas nós poderemos sim ser vencedores em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então eu quero nessa noite compartilhar com você o Salmo 1. Todos encontraram? Diz assim a palavra do Senhor: bem-aventurado é aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Pelo contrário, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como a árvore plantada junto a uma corrente de água, que no devido tempo dá o seu fruto, cuja folhagem não murcha, e tudo o que ele faz será bem sucedido. Os ímpios não são assim. São, porém, como a palha que o vento dispersa. Por isso os ímpios não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação do justo. Pois o Senhor conhece o caminho do justo, mas o caminho dos ímpios perecerá. Pai, obrigado pela tua palavra. Obrigado pelo teu ensinamento. Obrigado, Deus, por nos abençoar cada dia, por nos dar o privilégio de poder caminhar com o Senhor, de poder, ó Deus, viver uma vida que verdadeiramente é aquilo que o nosso coração mais almeja. Senhor, abençoa a tua igreja nessa noite. Abençoa todos aqueles que estão conosco, Pai, aqui no templo, fora do templo, cultuando ao Senhor. Permita que a tua palavra, Senhor, tenha lugar nos nossos corações, que o teu Espírito Santo fale conosco nessa noite. Nós agradecemos ao Senhor por esse privilégio, pela tua palavra, pelo teu amor e a tua graça misericordiosa. Nós oramos grato ao Senhor em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, não há privilégio sem responsabilidade. Eu gosto muito disso, porque às vezes nós só gostamos de privilégio, nós não gostamos de responsabilidade. Às vezes as pessoas querem uma coisa, mas se você colocar um privilégio, ele até desiste dela. Mas a gente não pode esquecer que quando você ganha um privilégio, junto com ele vem uma responsabilidade. Um exemplo bem simples, né? A maioria dos jovens, homens e mulheres, tem a tendência, o desejo de crescer e logo depois que crescer, fazer o quê? Casar. Construir uma família. E isso é bom? Demais. Eu só digo, você quer saber o que é bom? Casa. Não tem nada melhor do que casamento. Não tem.
Talvez você até pode discordar de mim, eu não tenho problema com a sua discordância. Mas vou lhe dizer, o casamento é uma bênção. Porém, ele não traz uma responsabilidade, ele traz mais do que uma. E às vezes as coisas não funcionam bem, não é porque o casamento não é uma bênção, é porque a gente quer o privilégio do casamento, mas não as responsabilidades dele. E aí o negócio fica pesado. Mas muita gente também ora, fala com Deus, Deus, me dá uma empresa, deixa eu abrir o meu negócio, deixa eu ficar abençoado, e o Senhor dá. Mas vem empresa sem responsabilidade? Montou o seu negócio, a primeira coisa que chega junto com ele é a responsabilidade. Diante de Deus, irmãos, não é diferente. Às vezes nós queremos as bênçãos de Deus, nós só não queremos responsabilidade no nosso relacionamento com Deus. Então, a gente precisa lembrar, não há privilégio sem responsabilidade. O Senhor nos abençoa, mas também requer que desejamos ser abençoados. Porque tem muita gente que quer, só não deseja. Você conhece pessoas que sonham muito e não chega a nada? Está cheio de pessoas assim, que está cheio de sonhos, só nunca nenhum sonho se torna realidade, porque falta o desejo em tudo aquilo. Então, a vida de bênção requer uma vida de comunhão, submissão, obediência por meio da palavra de Deus. Às vezes nós choramos, nós clamamos com Deus, nós só esquecemos de olhar para a nossa parte, para a nossa responsabilidade. Então, isto é bem claro, irmãos. A gente precisa lembrar que a palavra do Senhor nesse salmo nos mostra que o bem-estar, a felicidade verdadeira para o cristão decorre de um relacionamento sadio do homem justo para com Deus. Por isso é importante você pensar, como está o seu relacionamento com Deus? Porque às vezes a coisa não anda muito boa, mas a gente não leva muito isso em consideração. Então, o Salmo 1 revela o contraste entre a atitude do justo e a atitude do ímpio. Não tem meio justo e também não tem meio ímpio. Tem justo e tem ímpio. Mas tanto um quanto o outro é reconhecido pelas suas atitudes. E às vezes as pessoas não levam muito a sério essas verdades de Deus. Eu tenho pensado muito que essa pandemia deu assim um check-up em alguma situação, porque às vezes a gente é muito religioso. A gente só não se preocupa como está o nosso relacionamento com Deus. E aí a coisa fica difícil. Ou seja, o salmista apresenta a diferença entre a pessoa que teme a Deus e a pessoa que não teme a Deus. Isto é, a pessoa que obedece a sua palavra e a pessoa que não obedece os princípios da sua palavra. Uma coisa é ler a Bíblia, uma coisa é assistir uma cerimônia religiosa ou um culto, qualquer coisa assim. Uma coisa é ter conhecimento da existência de Deus, outra coisa é andar em obediência à palavra de Deus. Às vezes a gente tem Bíblia, e às vezes a gente lê a Bíblia. Eu lembro que uma vez eu conversei com um cidadão, esse homem tinha um nome bíblico, ele se chamava Jeremias. E quando eu cheguei na comunidade, ele disse assim, ele foi na minha casa, e ele bebia bastante, ele disse assim, eu vim aqui marcar com o senhor um dia, que eu quero aqui saber se o senhor conhece da Bíblia mesmo, porque às vezes vocês falam muito de Bíblia, mas não conhecem nada. Eu disse, tá bom, sim senhor. E ele marcou o dia, e quando ele chegou lá em casa, ele disse, eu vim aqui hoje para a gente folhear a Bíblia de verdade. E ele tinha uma Bíblia que a minha dava até vergonha perto do tamanho da dele.
Mas antes que ele abrisse a Bíblia, eu fiz uma pergunta para ele. E a pergunta foi muito simples. Seu Jeremias, qual a razão por que o senhor lê a Bíblia? Ele disse, eu leio a Bíblia para ter conhecimento. Eu digo, então o senhor é parecidozinho, o senhor é semelhante a Satanás. Ele levantou e disse assim, você está me chamando de Satanás? Eu disse, não, eu estou dizendo que o senhor é parecido com ele e semelhante com ele. Porque o homem não é para ler a Bíblia para ter conhecimento, é ler a Bíblia para tê-la como prática de vida no seu dia a dia. O diabo conhece, que estremece, mas não obedece. Ele disse, jamais nós conversaremos sobre a Bíblia. Colocou a Bíblia debaixo do braço e foi embora para casa. Porque ele era um homem que conhecia muito a história bíblica, ele só não tinha nada de obediência a ela. E às vezes esse é um detalhe que passa muito despercebido na caminhada das pessoas diante de Deus. A gente tem muita coisa no sentido religioso, mas a gente esquece das coisas ou os detalhes mais importantes entre o homem e Deus. O justo ama e medita diariamente na lei do Senhor. Enquanto que o ímpio despreza os conselhos de Deus, ele não tem prazer na lei do Senhor, a diferença é muito grande. Então é importante que o Salmo, ele mostra dois estados de vida do homem para com Deus. E se o homem não tiver num, ele está no outro, ou ele vive uma realidade ou ele vive a outra. Não tem meio termo. Não tem meio caminho. A gente precisa pensar sério sobre isso. A vida de bênção derramada sobre o justo é sobre aquele que medita na sua palavra de dia e de noite. Eu gosto muito de pensar sobre isso, porque às vezes a gente lê, a gente só não consegue fazer o quê? Meditar, né? E a gente precisa lembrar disso. A gente não precisa lembrar que a gente precisa ter uma Bíblia. Muita gente tem a Bíblia como um amuleto, né? Dentro do carro, na cabeceira da cama, no guarda-roupa. A gente bota a Bíblia aberta e bota em qual salmo? Hã? A gente conhece até os salmos, né? E aí a gente bota lá e fica aberta, aquela biblona assim, letra gigante ou extra gigante lá. Como parece que ela aberta ali, ela vai proteger. O que vai proteger é a obediência ao que está escrito naquela Bíblia que está aberta. E às vezes a obediência de tudo aquilo, a gente esquece. Às vezes, eu gosto muito de ler. Quem já leu um trecho na Bíblia, talvez você saiba onde é que está. Que diz assim, o Senhor é o quê? O meu pastor. E nada. E aí a gente olha para trás, está faltando o quê? Tudo. O que é que está errado? Você acha que existe alguém que tem mais capacidade, tem mais amor e mais desejo de cuidar de mim, de você, do que Deus? Você acha que vai haver alguma infidelidade de Deus no cuidar de mim, de você? Não, não vai haver. Se alguma coisa não está acontecendo, não é da parte de Deus, é da nossa parte. Está faltando alguma coisa que a gente precisa prestar atenção sobre ela. Na vida, irmão, do justo, está declarada uma vida de bênção, derramada sobre ele. Mas na vida do ímpio, também está declarado maldição, de juízo sobre ele. Então a diferença é grande. Olha aí, Salmo 1, versículo 1. Feliz o homem que teme ao Senhor, é isso? Olha que versículo bem importante para a gente pensar. Bem-aventurado é aquele que não anda segundo quem?
conselho dos ímpios. Quem é o seu conselheiro hoje? A quem você recorre na hora das dificuldades? A quem você pede direcionamento para a sua vida no dia a dia? Quem é o seu conselheiro? Porque às vezes nem isso, irmãos, a gente não está preocupado. Quem deve ser o meu conselheiro é o meu melhor amigo. Quem deve ser o meu melhor amigo? Eu preciso pensar sério sobre isso. Verso 1, verso 2 e 3 diz: o prazer do justo está onde? Na lei do Senhor. O verso 4 e 5 diz a reprovação, sobre a reprovação e o destino do ímpio. E o verso 6 diz claro que o Senhor conhece o caminho do justo, mas ele também declara a ruína do ímpio. Então, feliz o homem que teme ao Senhor. Se verdadeiramente nós almejamos, nós queremos e nós desejamos uma alegria verdadeira, nós precisamos pensar sobre isso de forma verdadeira. O salmista fala que bem-aventurado o homem que vive longe das atitudes dos ímpios e dos pecadores. O bem-aventurado, segundo a Bíblia, é a pessoa que desfruta da maravilhosa graça de Deus. Ele possui plena alegria e satisfação nas coisas do Senhor. O justo não vive no conselho dos ímpios, pois ele é guiado pela vontade de Deus. Nem pela sua vontade, nem pela vontade de quem não busca Deus. Então, vamos observar uma coisa bem interessante. O prazer do justo é com a lei de Deus, com a palavra de Deus. Só que quando a gente fala sobre prazer, a gente precisa pensar sobre o que é isso. Prazer, na verdade, irmãos, ou sentir prazer na palavra do Senhor, é sentir contentamento nela, é sentir satisfação nela, é sentir alegria nela. É, na verdade, irmãos, ter um sentimento agradável e valoroso com relação à palavra de Deus. O Salmo 19, verso 10, abre aí a sua Bíblia, rapidinho, para a gente olhar para essa realidade. Salmo 19, 10, diz que a palavra do Senhor é algo maravilhoso. Diz que ela é mais desejável do que o ouro, mais do que muito ouro, depurado, puro, refinado. Ela é mais doce do que o mel ou destilados favos. Quem aqui um dia já chegou aonde tinha uma abelha e conseguiu saborear o mel limpinho no favo aqui? Alguém já fez isso aqui? Tem coisa mais gostosa do que isso? Eu fui em Belterra, meu irmão, na casa de um irmão em Cristo, e ele trabalhava com abelha, e disse assim: vou levar o senhor para relembrar a sua infância, porque eu fiz muito isso nos pastos, na colônia. E aí ele chegou lá, abriu uma caixa assim, puxou um favo amarelinho, pensa num negócio bom. Mas ele não tem tanto sabor como tem a palavra de Deus. O que a palavra de Deus está dizendo é que ela, na minha vida, precisa ter mais sabor do que o mel, ou com todo o favo de mel. Ela precisa ter mais valor do que qualquer quantidade de ouro, por mais puro que ele seja. A pergunta que a gente precisa fazer hoje, irmãos: qual é a alegria que a gente sente na palavra de Deus? Qual é o contentamento que eu tenho para pegar a palavra de Deus e ler todos os dias?
Deixa eu pensar uma coisa com você. O Salmo diz: feliz é o homem que tem o seu prazer e nela faz o quê? Medita de dia e de noite. Isso é lindo. Quantas vezes, quantas horas no dia você medita sobre a palavra de Deus? Alguém me disse, mas tem possibilidade, pastor? Se não tivesse a Bíblia, não colocaria essa realidade. O problema é que, às vezes, a gente tem até aquela oraçãozinha, aquela devocionalzinha de manhã. Mas fechou a Bíblia, toda a palavra que foi lida fez o quê? Sumiu. Desapareceu. Eu nem consigo lembrar mais. Eu fui pregar numa igreja, e eu preguei sobre esse tema, e eu preguei sobre esse assunto, e até disse para os irmãos, eu não gosto muito de cantar, porque toda vez que eu canto a igreja chora, e eu não gosto de ver a igreja emotiva chorando, então por isso eu não gosto muito de cantar, mas eu tenho um cântico que eu amo demais, e uma irmã que estava na porta disse assim, eu conheço o cântico, pastor, eu sei qual é o seu canto predileto. Você sabe qual é? Alguns aqui também sabem. Agora, eu preciso lembrar de uma coisa, irmãos, eu não posso esquecer sobre isso, e a mesma pergunta que eu fiz é, quanto tempo você medita na palavra de Deus? Mas para não deixar muito complicado, eu fiz uma pergunta, o culto estava terminando, a mensagem estava terminando. Você lembra do texto que nós lemos? Levante a mão quem lembra. A maioria não levantou a mão, porque não lembrava, o culto nem tinha terminado, ele nem lembrava o texto da mensagem. Quando nós precisamos meditar nela de dia e de noite, mas às vezes a nossa mente está ocupada com tudo, menos com a palavra de Deus. Por isso eu preciso entender que ele não está declarando uma pessoa abençoada, uma pessoa que apenas lê a Bíblia, uma pessoa que apenas tem uma Bíblia, uma pessoa que apenas conhece alguma coisa bíblica. Ele está dizendo que uma pessoa vai ser abençoada quando ela sentir contentamento pela palavra do Senhor, quando ele sentir alegria, satisfação pela palavra do Senhor, quando ele tiver um sentimento agradável pela palavra do Senhor, quando a palavra do Senhor for algo mais valoroso do que qualquer outra coisa sobre a sua vida. Por exemplo, quando a gente quer tomar uma decisão, a gente busca o que para tomar a decisão? Quantos aqui na hora da sua decisão você pensa e diz, compro ou não compro, vou ou não vou, caso ou não caso, sai ou não sai, deixo ou não deixo? Quantos aqui pega a Bíblia antes de tomar a decisão para ver o que a Bíblia diz? Quantos aqui faz isso? Porque na maioria das vezes, irmão, a gente busca tudo, menos a decisão da palavra de Deus. Uma pessoa chegou comigo e disse assim, pastor, eu queria um conselho seu. Digo, se eu puder dar, eu te ajudo de coração, amado. Pastor, eu quero largar a minha mulher. É mesmo, rapaz? Sim. Ué, mas se você quer, o que eu posso fazer? Eu não posso fazer nada, se você quer. Não, é por isso eu vim lhe pedir o conselho. Você quer o conselho meu ou de Deus? Ele disse, acho que o de Deus é melhor. Eu disse, então tá bom. Abri a Bíblia e disse, eu vou tomar uma água ali, porque a sala é bem ali, lê aí. Enquanto você lê, eu vou tomar uma água, quando eu voltar, você me diz. Se você concorda com a resposta de Deus. Quando eu voltei, eu disse, e aí? Ele disse, pastor, essa resposta aqui eu não concordo, não. Então, agora você só tem uma coisa a fazer. Ou concordar, ou discordar. Mas às vezes a gente quer ser abençoado, irmão, a gente só esquece que a gente precisa do aval de Deus, que a gente precisa ter uma vida, não de conhecimento da palavra de Deus, mas submissão a Deus, submissão à palavra de Deus, submissão à soberania de Deus. Eu já dei esse testemunho aqui, irmãos, uma vez, e eu já dei em algumas igrejas, e é uma coisa que não sai da minha vida, porque eu não consigo esquecer.
Eu, como pastor da igreja, e a gente, como pastor da igreja, às vezes, quando um negócio começa a pegar no calo da gente, a gente começa a ficar ruim. Você sabe o que eu estou falando, né? Quando você sente que alguém está pisando no seu calo, o que você deseja? Seja no serviço, seja em qualquer lugar, né? Mas como o negócio estava ruim, eu peguei a Bíblia e disse assim, eu ajoelhei do lado da cama e disse, Deus, eu não aguento mais e eu preciso que o Senhor me dê uma palavra para mim lá e deixar essa palavra com esse irmão para que isso acabe. E aí, quando eu abri a Bíblia, eu abri num texto lindo. E sabe o que o texto dizia assim? Se alguém vos persegue, ore por ele. Acabou. Eu baixei a cabeça, eu chorei. Eu disse, Deus, enquanto eu quero que ele caia, que ele seja destruído, o Senhor está dizendo que o meu dever é orar por ele. Eu sei que eu sou pecador e eu sei que eu sou muito miserável. E não é isso que o meu coração quer, mas é isso que eu tenho que fazer. Coloquei o meu joelho no chão e fui orar por ele. E sabe qual foi a minha maior alegria? Foi ver Deus abençoar ele. A minha maior alegria foi Deus transformar a vida dele. A minha maior alegria foi Deus fazer na vida dele a diferença que eu queria e não conseguia fazer. Porque nem toda vontade de Deus ou decisão de Deus é a nossa ou compatível com a nossa. Por isso, muitas vezes, a gente não é tão abençoado como a gente gostaria, ou é alcançado pelas bênçãos de Deus como Ele quer que a gente seja alcançado. Então, observando entre tudo isso, o justo tem prazer na palavra do Senhor. A lei do Senhor aponta o caminho de comunhão para com Deus. Abre aí a sua Bíblia, deixa ela aberta aí, no Salmo 19, do verso 7 ao verso 11. Diz assim, a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos. Alegra o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é limpo e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que o ouro, mais do que muito ouro apurado. São mais doces do que o mel destilado dos favos. Além disso, por eles se adamoesta o teu servo e os guarda a grande recompensa. Meus irmãos, a gente não pode esquecer que aqui nesse texto tem algumas coisas bem interessantes para a gente pensar. Primeiro, esses versos aqui, nós encontramos aqui alguns títulos dados à palavra do Senhor. E esses títulos são dados, ou aqui dito com relação à palavra do Senhor, como a lei, o testemunho, os preceitos, os mandamentos e o temor do Senhor e o juízo. São preceitos que são dados à palavra de Deus, ou nomes dados à palavra do Senhor. E cada título desse que a palavra recebe, ele recebe um atributo. Está ligado à palavra esses atributos. Ela é perfeita, ela é fiel, ela é reta, ela é pura, ela é limpa, ela é verdadeira. Eu só preciso pensar que a palavra de Deus é mais do que uma escrita. Ela é viva. Ela traz transformação. Ela molda a maneira do homem ser diante de Deus. Descrito assim, dessa forma, cada um dos aspectos vem produzir um resultado benéfico e abençoador na vida daqueles que nela creem. Por ela ser quem ela é, ela restaura a alma. Não há lugar quando a gente está cabisbaixo para você achar mais conforto do que na palavra de Deus. Mas quando a gente está cabisbaixo, a gente busca conforto aonde? Em que a gente busca conforto? A gente precisa lembrar disso.
Mas ela não só restaura a alma, ela concede sabedoria. Ela também traz revelação incalculável do homem íntegro. Ela alegra o coração, ela ilumina os olhos, ela produz justiça, ela traz resultados permanentes na nossa vida. Às vezes, quando recebemos um conselho, ele não muda nada, mas a palavra de Deus, ela não simplesmente muda o presente, mas ela pode mudar todo o estado da nossa vida. Por isso a gente precisa olhar para a palavra do Senhor de forma diferente. Meus amados, o Senhor deixa claro que Ele tem como objetivo nos abençoar mais do que com bênçãos materiais, que são alvos daqueles que não têm uma visão espiritual genuína com Deus. Enquanto às vezes nós estamos em busca de coisa material, Deus está muito além, Ele está querendo nos abençoar no sentido espiritual, não só aqui, mas eternamente. A gente precisa olhar para essa palavra, irmãos, com mais carinho. O verso 3 do capítulo 1, ou do Salmo 1, tem uma mensagem bem interessante para você pensar. O verso 3 diz que o justo, aquele que tem prazer na lei do Senhor, aquele que tem satisfação, aquele que busca essa lei de dia e de noite, ele é como a árvore plantada junto à nascente de água, que no devido tempo dá o seu fruto e a cujas folhas não murcha, e tudo o que ele fizer será bem sucedido. Isso é abençoador, irmãos. A gente não pode esquecer isso. Ele é como a árvore plantada junto à corrente de água, que no devido tempo dá o seu fruto, as suas folhas não murcham, não caem, tudo quanto ele será será bem sucedido. Isso é o prazer, ou isso é o resultado que o prazer na palavra do Senhor traz sobre a vida daquele que nela tem. Às vezes nós temos prazer em muita coisa religiosamente, irmãos. Nós temos alegria para muita coisa religiosamente, nós não temos alegria para a palavra de Deus. Porque nem toda hora que a gente busca a palavra de Deus, ela dá um sim. E as coisas que alegram da gente é só sim. Mas a palavra de Deus, ela tem tanto sim quanto não. Em alguns momentos ela diz sim, mas em alguns momentos ela diz espera. Em alguns momentos ela diz sim, mas em alguns momentos ela diz tenha paciência. Em alguns momentos ela diz sim, em alguns momentos ela diz confia. A gente só precisa entender essa realidade. A palavra do Senhor aqui, irmãos, está deixando claro para a gente que uma pessoa justa, que tem prazer na lei do Senhor, ela tem vitalidade, estabilidade, produtividade e prosperidade. Como uma árvore que é plantada na nascente de água, assim ela é. Quem já foi num lugar onde tem árvore na beira do rio, vai ver isso com claridade. No verão, todas as outras ficam amarelas, mas ela continua verde. Porque ela está num lugar onde ela é alimentada todo o tempo. O homem que tem prazer na lei do Senhor, o justo, ele é alimentado diariamente. Seja dentro da situação que for. Quando o negócio, eu falei sobre isso aqui, quando o negócio do Covid apertou, não sai, não vai porque vai morrer. Mas eu acredito que na igreja, eu entendo assim, o único que não pode se esconder é quem? É o pastor, pode, mas não deve. E sabendo que eu podia, mas não devia, eu não vou me esconder. E alguém chegou comigo e disse assim, pastor, eu quero lhe dar um conselho de irmão. Dê. Pastor, não saia em nome de Jesus. Eu disse, por quê? O senhor é o nosso pastor, imagina se o senhor morrer. Eu disse, meu irmão, você não sabe que satisfação morrer. Ele disse, o senhor está doido? Eu disse, não. Deixa eu lhe dizer uma coisa bem linda. Olha para mim, bem sério.
se eu morrer agora, eu vou para onde? Você vai para o lado do Senhor Jesus, Ele vai lhe levar, pois é melhor do que isso aqui, eu vou e você fica aqui sofrendo. Acabou meu sofrimento, toda a minha luta aqui cessou. Eu vou poder dizer o que o apóstolo Paulo disse: completei a minha carreira, guardei a fé, e agora é só esperar a coroa, mais nada, tudo que tinha já foi, meu filho. Por que você acha que eu devo ter medo de morrer? Mas para isso eu preciso entender que isso é real na palavra de Deus. Um dia a gente nasce e um outro dia a gente morre. Agora eu só preciso entender que a razão de morrer não significa que tudo acabou, porque é isso que a Bíblia não diz assim. A Bíblia diz que eu nasço, cresço, vou ser abençoado, caminhar com Deus e morrer e continuar sendo abençoado. Depende da decisão que a gente tome e aquilo que a gente abraça como verdade. Então eu só preciso lembrar que a pessoa justa, para Deus, ela é abençoada. A gente não pode esquecer disso de maneira nenhuma, tá bom? O ímpio não é assim, porém são como a palha que o vento dispersa. Ele não prevalecerá no dia do juízo, ele será julgado. Ele não conseguirá passar. Ele não permanecerá na congregação do justo. E por que que ele não vai permanecer? Abre a sua Bíblia lá em Mateus capítulo 3. Em Mateus capítulo 3. Deixa eu ver se é isso mesmo que eu marquei aqui. Mateus 3,12. Diz assim a palavra do Senhor, olha aí que versículo bem interessante. Aqui ele trata de duas realidades que a gente não pode esquecer, né? Mas ele fala sobre uma coisa bem interessante que a gente não pode esquecer de jeito nenhum. Ele tem a pá em sua mão, ele limpará a sua eira, e ele recolherá o seu trigo. Porém, ele vai fazer o que com a palha? Ele vai queimar. Por isso o Salmo 1 diz que o ímpio, ele é como o quê? Como a palha. E a palha, no final de tudo, ela vai servir para uma única coisa: ser queimada. A gente nunca pode, irmãos, esquecer essa verdade do Salmo 1. A gente precisa compartilhar essa palavra com as outras pessoas, para que as pessoas possam entender de que maneira ela está se portando e se comportando diante de Deus todos os dias. Porque há resultados diferentes diante da realidade que uma pessoa escolhe. Então, olhando para tudo isso daqui, a gente precisa lembrar de que o justo é muito abençoado. Vai lá no Salmo 92 e pensa numa verdade maravilhosa no Salmo 92, no verso 12 ao verso 14. Diz assim, olha, Salmo 92, verso 12 e 14. O justo florescerá como a planeira e crescerá como a palmeira e crescerá como o cedro no Líbano. Plantados na casa do Senhor, florescerão nos átrios do nosso Deus. Na velhice ainda darão fruto e serão cheios de seiva e de verdor. Em todo o tempo ele será abençoado. Em todo o tempo ele será valoroso. Em todo o tempo ele vai frutificar. Em todo o tempo ele vai ser útil ao Senhor. Em todo o tempo ele vai ser valoroso ao Senhor. Mesmo diante das dificuldades, ele ainda vai ser vigoroso.
Mesmo quando tudo parece que já está no fim, ele ainda é uma pessoa que tem muito vigor. Eu lembrei que eu fui ali no hospital regional, e aí assim, eu não digo que a minha cabeça está branca, né? Mas eu cheguei lá e tinha um rapazinho muito educado. E aí eu cheguei de máscara, cabelo branco, bonitinho, ele disse: diga, meu senhor, o que eu posso lhe ajudar? Eu digo: meu jovem, eu preciso pegar uns exames ali dentro. Ele foi lá, pegou a senha e disse: o senhor quer que eu leve o senhor até lá no balcão? Eu falei: não, muito obrigado pela sua gentileza, mas pode deixar que eu vou tranquilo. Fui lá, peguei tudo direitinho e saí. Só que quando eu saí lá fora, vindo depois de uns minutos lá dentro, ele ia com um negócio na costa, assim, eu acho que ele ia sair para merendar alguma coisa. Só que eu estava de bicicleta, ele olhou e disse assim: nessa idade o senhor ainda anda de bicicleta? Porque parece que quando a gente vai ficando numa idade parecida com a minha, parece que a gente não tem mais o quê? Força, capacidade alguma. A gente sabe que na minha idade muita coisa vai descendo mesmo. Mas mesmo assim, irmãos, a Bíblia está dizendo espiritualmente que mesmo na velhice, o justo continua sendo forte. O justo continua produzindo para o reino de Deus. O justo continua sendo visto como justo e tendo valor como justo, não importa a dificuldade que ele enfrenta, nem o estado que ele está. Eu não posso esquecer disso de maneira nenhuma. Eu não posso, irmãos. Assim como a palmeira cresce bela e poderosa e frutífera, mesmo enfrentando todas as dificuldades impostas pela natureza, assim temos a promessa do Senhor em sermos abençoados. A palmeira, irmãos, ela não produz porque ela não tem obstáculo, ela tem sol, ela tem chuva, ela tem temporal, ela tem vento, ela tem tudo, mas ela continua lá, e ela continua produzindo. A gente precisa lembrar que essa é a promessa que o Senhor faz ao justo. A gente não pode esquecer disso. Os justos são árvores poderosas, plantadas para florescer na presença do Senhor permanentemente. Amém? A gente não pode jogar fora, irmãos, todas essas bênçãos do Senhor. Concluindo, o Senhor conhece o caminho do justo. Ele conhece. E isso mostra bem claro aquilo que Paulo diz lá em Gálatas, né? De Deus ninguém se zomba. Porque de Deus ninguém vai poder enganá-lo. Então o caminho do justo é reconhecido pelo Senhor, mas o caminho do ímpio, esse vai perecer, ser destruído, passar pelo juízo e pagar o preço. Essa é a determinação do Senhor com relação tanto a um quanto ao outro. Não é uma escolha nossa, é uma determinação de Deus. Ele tem uma determinação para o ímpio e ele tem uma determinação para o justo. Isso não é uma criação teológica, muito menos uma criação denominacional ou preceito de homens. Isso é determinação de Deus por meio da sua palavra. Exposta, irmãos, essas duas realidades, que alguém pode viver diante do Senhor com resultados diferentes, a gente precisa lembrar de uma coisa. O homem tem toda a responsabilidade na escolha da caminhada perante o Senhor. Não é ele que escolhe, é a gente que escolhe. Agora, essa escolha feita pelo homem determinará o seu futuro eterno perante o Senhor. Não é Deus que escolhe o homem para o juízo. É o homem que escolhe o que vai levar ele até o juízo. Não é Deus que veda as bênçãos do homem. É o homem que escolhe o estilo de vida que não o abençoa. E a gente não pode esquecer dessa realidade. Por isso, é importante que, acima de tudo, não vivamos uma aceitação da palavra apenas de forma
intelectual ou apenas de conhecimento. Nós precisamos ter um relacionamento com a palavra de Deus, mais do que de conhecimento, mais de prática. O que Deus tem falado para mim? O que Deus tem falado para você? O que Deus tem colocado na nossa frente como desejo dele para nós vivermos todos os dias da nossa vida? Como Deus quer que a gente caminhe todos os dias, a gente precisa pensar nessas realidades. Nós precisamos lembrar, irmãos, que mais que verdadeiramente a palavra do Senhor habita, ou nós precisamos buscar que mais do que verdadeiramente a palavra do Senhor habita em nossas vidas, causando a transformação profunda pela qual ela foi inspirada por Deus. E você lembra desse texto porque eu citei ele domingo passado, que está em 2 Timóteo 3:16 e 17, porque a palavra de Deus foi inspirada, porque Deus inspirou a sua palavra. Qual o objetivo dele com a inspiração da sua palavra com relação a mim e você? Para que a gente entenda que ele tem só coisas boas para a gente? Não. Ele diz que a palavra de Deus é útil para o quê? Abre lá comigo na sua Bíblia lá, para você relembrar esse texto de 2 Timóteo, capítulo 3, verso 16 e verso 17. Diz assim a palavra do Senhor: ora, toda a Escritura é inspirada por Deus, é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra, ou para viver a vontade de Deus. O propósito da palavra de Deus é abençoar a minha vida, é abençoar a sua vida, é nos capacitar, é nos dar aquilo que nós precisamos para viver todos os dias de acordo com a vontade de Deus. Mas para que isso aconteça, em certo momento, ela vai me educar em alguma coisa. Em certo momento, ela vai me alertar de alguma coisa. Em certo momento, ela vai me repreender diante de alguma coisa. Em certo momento, ela vai me orientar com relação a alguma coisa. Mas a palavra de Deus veio, Deus a colocou para nos abençoar, para nos transformar, para nos crescer perante Ele e na caminhada que Ele tem para as nossas vidas, dia a dia, na sua presença. Agora, nós precisamos lembrar, irmãos, que Deus requer algo de mim e Deus requer algo de você. Quem lembra o que está lá em 1 Pedro 1,16? O que está escrito lá? Está escrito assim: sede santos, porque eu, o vosso Deus, sou santo. Sede santo em todo o vosso procedimento, ou em toda a sua realidade da vida, em tudo aquilo que envolve a sua vida. Mas para que isso realmente aconteça, irmãos, nem eu nem você tem capacidade sozinho para isso. A gente não pode esquecer disso. Abre a sua Bíblia em João 17:17. Olha o que diz a palavra lá em João 17:17. Quando Jesus está fazendo a oração sacerdotal, quando ele está ali se preparando para a sua ascensão à glória, quando ele está dando as últimas palavras, falando com Deus e dando as últimas palavras aos discípulos, ele disse algo bem importante que eu não posso esquecer disso nunca. João 17 diz assim, ó: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Se alguém quer crescer em santidade cada dia,
Se alguém quer melhorar a cada dia o seu relacionamento com Deus, se alguém quer cada dia viver melhor como justo na presença de Deus, ele precisa da palavra de Deus todos os dias e todos os momentos. Em outras palavras, ele precisa meditar nela de dia e de noite. E assim ele será próspero. E assim ele vai andar. E assim ele vai crescer com o Senhor. Hoje, eu quero dizer isso para você. O que a gente mais gosta na caminhada espiritual? Eu acho isso lindo, irmãos. E até já levei alguns contrapé porque eu falei isso, né? Mas, por exemplo, cantar cansa a gente? Não. Quanto mais o hino tem fogo, mais a gente aquece. Hã? Mas a palavra cansa? Cansa. Depois de 10 minutos, a cadeira fica pequena, a costa dói, e tudo fica difícil, sabe por quê? Porque a palavra tem efeito. E a única coisa que o diabo não quer que aconteça comigo e com você, é que na minha e na sua vida, aquilo que faça efeito esteja presente. Quantos aqui tem facilidade para ler a Bíblia? Facilidade. Ler a Bíblia todo dia com a maior facilidade. Quantos aqui tem essa facilidade? Rapaz, difícil, né? Porque ninguém tem tanta facilidade. Ou você tem a atitude, ou eu e você entenda que não é ela que tem necessidade de nós, somos nós que temos necessidade dela. Porque nós precisamos melhorar todo dia e a gente vai buscar ela. Ou nada vai acontecer. E é por isso que muitas vezes, irmãos, aquilo que era para ser forte na nossa caminhada de fé é fraca. Por isso que muitas vezes aquilo que realmente não deveria acontecer, acontece. Por isso que muitas vezes a gente para onde não deve parar. Por isso que muitas vezes a gente fraqueja aonde é para a gente ser forte. Porque a gente não tem aquilo que realmente nos capacita, que é a palavra do Senhor. Não como conhecimento apenas, mas como prática da palavra do Senhor. A gente não pode esquecer que há um só caminho que nos leva a Deus. Quem é esse caminho? Jesus. Mas não há como conhecer Jesus se não for por meio da palavra. Não há como conhecer a vontade dele se não for por meio da palavra. Não há para andar como ele quer se não for por meio da palavra. E não dá para viver por fé se não for por meio da palavra. Então, entre as duas realidades, só há uma que tem valor para Deus. Somente uma abençoa a vida do homem e o torna reconhecido e aceito por Deus, eternamente. Precisamos de Cristo para ir a Deus. João 14,6. Eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Mas precisamos da sua palavra para se relacionarmos com Ele. Ele é santo e Ele diz que é para nós também sermos santos. E para crescermos nessa santidade, nós precisamos da sua palavra. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Por isso, eu quero fechar com você nessa noite, pensando, quem determina o seu futuro? É necessário que eu e você possa pensar, quem está sendo, quem nós temos buscado como conselheiro da nossa caminhada com Deus.
a quem temos ouvido e o que temos ouvido e o que temos buscado ouvir. Aonde está o nosso prazer verdadeiramente? E que caminho nós temos seguido? Do justo que tem prazer na lei do Senhor, e que medita nela de dia e de noite, ou do ímpio, que a menospreza ou a rejeita toda a sua soberania sobre a vida dele. Que o Senhor abençoe a sua vida. Que o Senhor ajude você cada dia a ajudar outras pessoas que eu sei que você ama, que eu sei que você quer mudado, a entender que nós não podemos se mudar sozinho ou mudar o nosso comportamento sozinho. Para que a nossa vida seja mudada, nós precisamos de Cristo, mas nós precisamos também da sua palavra. Que você que está aqui nessa noite hoje, seja realmente uma pessoa que não tem apenas uma Bíblia na mão, mas seja uma pessoa que viva todos os dias com prazer na palavra do Senhor. Que você sinta contentamento em ler a Bíblia. Alguém disse para mim assim: pastor, eu queria lhe fazer um pedido, posso? Pode. O senhor tem como fazer uma tabela para me ler a Bíblia? Eu disse: tem não, tem como te dizer que você precisa ter prazer na Bíblia e ler todo dia. Se você tiver prazer, você não precisa de tabela. Você lê todos os dias e você procura ela todos os dias. Você não procura apenas porque você quer conhecer uma história, porque você precisa que Deus o abençoe, o alimente, o transforme cada dia, o torne cada dia mais parecido com Ele, abençoando a sua vida por meio da sua palavra. Que Deus abençoe a sua caminhada espiritual com o Senhor, mas que acima de tudo você possa pensar sobre como você está hoje com relação ao seu relacionamento com Deus por meio da palavra de Deus. Eu tenho dito duas coisas, irmãos. O meu coração se alegra muito em ver você aqui essa noite, mas ele vai ficar muito mais alegre quando eu ver você aqui na quarta-feira à noite. Porque a quarta-feira à noite é o dia para a gente fazer o quê? Para nós orar junto. E para a gente pegar essa palavra e esmiuçar um pouquinho ela melhor para a nossa vida como crente. Como pessoas que vivem num relacionamento com Deus, que andam no relacionamento com Deus, que quer cada dia mais ser abençoado por Deus. Que você permita a palavra de Deus a cada dia guiar você, que você tenha prazer nas respostas de Deus, para que a sua vida seja cada dia abençoada. Quero convidar você a ficar de pé. Nós estaremos orando, mas eu não sei hoje qual é a sua dificuldade de fé, qual é a sua dificuldade de relacionamento com Deus, ou de prazer na palavra do Senhor. Mas se você não tem tido um bom relacionamento com Deus por meio da sua palavra, eu quero convidar você para orar comigo aqui na frente nessa noite. Eu quero que Deus abençoe a sua vida, não apenas para você ser uma pessoa que vem ao templo, mas para que você sinta prazer na palavra do Senhor, para que você desfrute da alegria verdadeiramente que a palavra do Senhor tem para você nessa noite. Se esse prazer não é hoje presente na sua vida, eu quero orar por você nessa noite. O meu desejo é que ela esteja presente na sua vida. Lembra, ou caminharemos para a eternidade com Deus, ou caminharemos para a eternidade sem Deus. Depende da escolha de cada um. Pai, em nome de Jesus, nós agradecemos ao Senhor Deus pela sua soberania sobre as nossas vidas. Obrigado pelo teu amor, pela tua graça derramada sobre as nossas vidas. Obrigado, Senhor, por nos ter alcançado por meio de Cristo Jesus. Obrigado, Senhor, por ter nos dado a sua palavra,
que nos orienta, que nos direciona, que nos capacita, que nos permite ver espiritualmente a sua vontade. Deus, que alegra o nosso coração no meio das dificuldades terrenas que aparecem. Obrigado, Senhor, porque mesmo estando fraco, podemos ser fortes por meio dela. Pai, toma cada vida nas tuas mãos nessa noite. Os que estão no santuário, aqueles que não estão no santuário, mas que cultuam o Senhor nessa noite junto conosco. Senhor, permita com que essa palavra aprofunde no coração de cada pessoa que está ao alcance dela, Pai. E dá a eles, ó Deus, por meio do Teu Espírito Santo, fé suficiente para viver da maneira que o Senhor almeja a cada um de nós, vivendo como justo e não como ímpio, amando a sua palavra e não rejeitando, tendo prazer nela, Senhor, todos os dias, meditando nela de dia e de noite, para que todos sejam abençoados, Pai, para que todos possam crescer espiritualmente, possam crescer em todas as áreas da sua vida, Senhor. Muito obrigado pelo privilégio de estarmos reunidos nesta noite mais uma vez. Nós oramos, Pai, agradecido ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém.